Olá, continuando a nossa última aula, eu vou resolver agora essa questão, né, que é deflexão de vigas pelo método da integração. E agora nós vamos resolver essa viga biapoiada com o carregamento distribuído. Então, eu tenho aqui uma viga apoiada, mostrada na figura, sujeita a uma carga Q distribuída. Determine sua deflexão máxima, considerando a rigidez constante, que a rigidez é I. Essa questão é uma questão do Hibbeling, certo? Então, vamos lá. O que que eu tenho? Eu tenho um único carregamento aqui. Ou seja, eu tenho aqui a minha viga, ela está biapoiada, um apoio do primeiro e do segundo gênero, e eu tenho uma carga distribuída ao longo dela. O que que acontece? Eu tenho que encontrar primeiro as reações de apoio, depois eu tenho que encontrar as equações do momento. Certo, as reações do apoio, eu tenho o comprimento L, a carga total vai ser Q vezes L, então as reações de apoio vai ser QL sobre 2. E a equação do momento. Observem que, começando daqui desse lado, dessa mão com a luva, né? O que vai acontecer aqui vai acontecer ao longo de toda a viga. Ou seja, eu vou ter uma única equação de momento. Então, como é que nós vamos resolver essa questão? Então, como a gente já viu, é meio que uma receita de bolo. Como é que nós vamos fazer? Então, eu tenho aqui o exemplo 2, e eu tenho uma viga, só diminuir aqui essa espessura. Eu tenho uma viga e apoiada com carregamento distribuído ao longo dela. Esse carregamento distribuído tem um valor de Q ao longo de toda a viga. Eu tenho aqui um comprimento L da minha viga, né? No exemplo está lá L sobre 2 e L sobre 2. No caso, eu tenho um comprimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar as reações de apoio. Então, o que que eu tenho? Chamando aqui de A e aqui de B, eu tenho aqui uma reação em A e aqui eu vou ter uma reação em B. Pelo diagrama do corpo livre, eu vou ter, né, que RA vai ser igual a RB, que vai ser igual a Q vezes L, que é a carga distribuída, o valor, ou seja, é como se eu tivesse uma carga aqui concentrada no valor da área dessa figura. Qual a área dessa figura? Q vezes L, já que eu tenho um retângulo. Dividido por 2. Por quê? Porque como ela está exatamente no meio, é como eu vou ter a mesma carga em A e B, a mesma reação. Então, R de A vai ser igual a R de B, que vai ser QL sobre 2. Então, eu já sei quais são as reações de apoio. Ou seja, eu já encontrei esse aqui, né? O meu primeiro passo, que são as reações de apoio. Segundo passo, pelo diagrama do corpo livre, eu tenho que encontrar a equação ou as equações de momento. Então, quem vai ser a minha equação de momento? Nesse caso aqui, eu vou pegar um x, fazer aqui de verde, pegar um x começando desse lado, não estou aqui no meio, é um x qualquer. Então, eu quero calcular o momento exatamente nessa viga. Observem que o que acontece aqui vai acontecer ao longo de toda a viga, ou seja, eu vou ter uma equação que vai representar o momento em toda a viga. Certo, então esse aqui é o meu x, eu vou ter só um x. Então, quem vai ser a minha equação m de x? Então, m de x vai ser igual. Vejam só. Então, vamos considerar aqui o ponto A. E eu tenho aqui um x qualquer. Digamos que aqui seja a minha extremidade de x. Então, eu quero calcular o momento exatamente aqui nesse ponto. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma reação em A. Ela está para cima, vai causar esse tipo de momento. Com cavidade voltada para cima, a gente fica feliz e esse momento
é positivo. E qual vai ser o valor desse momento? Vai ser a minha reação em A e vai multiplicar o meu x. Ou seja, o meu próprio x, a distância que eu tenho aqui dessa viga. Positivo porque está formando esse tipo de concavidade. Certo. O que mais que eu tenho? Então, aqui eu tenho uma carga distribuída. Aqui é meu ponto A. Então, no meio dessa carga distribuída, que não vai ser o comprimento total, eu vou ter um Q aqui. Ou seja, uma carga exatamente aqui no meio, a uma distância de Q? X sobre 2, que é metade do comprimento X. E qual o valor desse carregamento? Vai ser a área do retângulo, que vai ser o quê? Q vezes X. Observem que eu estou tratando apenas desse pedacinho aqui de X. Eu não estou tratando da viga toda. Então, o que significa dizer que eu estou analisando, colocando aqui embaixo, eu estou analisando isso aqui, que eu tenho aqui, R de A. Eu tenho aqui um comprimento X, certo? E aqui eu tenho um carregamento distribuído. Então, o que que acontece? Quando eu vou calcular aqui esse momento, então esse meu momento vai ser essa carga de R de A vezes essa distância x, que está aqui, nesse primeiro termo representado, e eu tenho aqui uma outra carga, que vai ser uma carga como se fosse concentrada. Qual seria esse valor? A área do retângulo, que vai ser Q vezes x. E qual vai ser essa distância aqui? Vai ser x sobre 2. Então, quem vai ser a minha outra parte da equação? Primeiro, ela vai estar aqui para baixo. Se ela vai estar aqui para baixo, considerando que esse x sobre 2 é essa extremidade, aqui é o meu ponto A. Então, ela vai estar fazendo isso, com cavidade voltada para baixo, a pessoa fica triste, então eu tenho aqui um momento negativo. Qual o valor desse momento? Vai ser Q vezes x, que multiplica x sobre 2. Ou seja, a minha equação de momento de x vai ser igual a R de A, que vai ser Q vezes L sobre 2, vezes x, menos Q vezes x ao quadrado sobre 2. Ok, encontrei a minha equação do momento. Se eu encontrei a minha equação do momento, agora eu vou encontrar a equação da linha elástica. Como é que eu vou encontrar a equação da linha elástica? A equação da linha elástica, como nós já vimos, nós temos que a rigidez da viga, que é I, e multiplica dV ou dy, qualquer coisa que vocês queiram chamar, d2 de V dx2, vai ser igual ao momento de x. Momento de x eu já sei quem é, que é aqui essa equação 1. Então, eu tenho que I d2 de V dx2 vai ser igual que Lx sobre 2 menos que x2 sobre 2. Certo. Eu não estou procurando D2 de V, eu estou procurando V, que é justamente a minha equação da linha elástica. Então, se aqui se eu tenho derivada, então o inverso da derivada é integral. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que integrar essas duas equações duas vezes até eu encontrar o meu V de x. Então, observe, eu vou integrar a equação 2, integrando a equação 2, o que é que eu tenho? Eu tenho que I dv dx vai ser igual. A integral disso aqui vai ser, eu estou integrando em relação a x, então, QL sobre 2 é constante, então vai ser QL sobre 2, e multiplica o x, eu somo 1 ao quadrado, dividido por 2.
menos Q sobre 2 é constante, x ao quadrado, então vai ficar x ao cubo, e aqui dividido por 3. Então, integrando, então vai ficar aqui mais C1, que é uma constante. Então, eu tenho que I dv dx vai ser igual a QL x ao quadrado sobre 4 menos Qx ao cubo sobre 6 mais C1. Então, aqui eu tenho a minha equação 3, que é justamente a equação da inclinação, certo? Continuando, o que é que eu vou fazer? Eu ainda não cheguei em v de x, então o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar mais uma vez, agora eu vou integrar a equação 3. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Integrando a equação 3, o que é que eu vou ter? É I que multiplica, agora eu vou ter v de x, né? Porque eu tenho a derivada de v em relação a x, então eu vou ter exatamente v de x, que é o que eu estou procurando. Então, integrando, eu tenho QL ao quadrado sobre 4, né? Só mostrando aqui, QLx ao quadrado sobre 4 menos Qx ao cubo sobre 6 mais C1. Ok, então vamos lá. Então, eu vou integrar isso. Então, eu vou ter a constante, que é QL sobre 4, né? Só que aí eu tenho x ao quadrado, vai ficar x ao cubo. Esse 3 vem para baixo e vai multiplicar o 4 sobre 12, menos, aí eu vou ter qx ao cubo, então vai ficar qx à quarta sobre 6, então vai ser 6 vezes 4, que vai ser 24, mais C1, que eu já tinha, então multiplicado por x, mais C2, certo? Então, aqui eu encontrei a minha equação da linha elástica, só que eu encontrei a equação da linha elástica com algumas constantes, que são C1 e C2. Então, agora eu tenho que encontrar quem são essas constantes. Como é que eu vou encontrar essas constantes? Então, vamos voltar aqui. Eu sei que eu tenho uma viga biapoiada, e sempre que eu tiver um apoio de primeiro gênero ou segundo gênero, eu vou ter que o deslocamento nesses pontos, ou seja, o deslocamento em A e em B vai ser igual a zero. Como eu tenho uma única equação de momento, então eu posso dizer que para meu x igual a zero, a minha deflexão vai ser zero, e aí para meu x igual a L, a minha deflexão vai ser zero. Colocando isso aqui em forma de equação, como é que eu fico? Então, eu vou aplicar as condições de contorno, né? Nesse caso aqui seria o meu passo 4, certo? Seria o meu passo 4, eu vou aplicar as condições de contorno. Então, o que é que eu tenho, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que para x igual a zero e para x igual a L, o meu v de x vai ser igual a zero. Ou seja, eu vou aplicar isso na equação 4. Ou seja, em 4, né, na minha equação 4, então, para x igual a zero, eu tenho que, se eu tenho x aqui igual a zero, o que é que vai acontecer? Esse meu primeiro termo aqui vai zerar, esse meu segundo termo vai zerar, esse meu terceiro termo vai zerar. Vai sobrar apenas C2. Como esse outro lado aqui, meu v de x também vai ser igual a zero, então o que é que eu vou ter? Então, eu vou ter que meu C2 é igual a zero. A outra condição de contorno que eu tenho é para x igual a L, então vou aplicar também em 4. Então, em 4, por quê? Porque todos são sobre a deflexão. Então, esse lado aqui vai ser zero. Então, eu tenho que
L vezes L ao cubo sobre 12, menos Q L à quarta sobre 24, mais C1 vezes L, vai ser igual a zero. Por quê? Porque C2 é igual a zero. Posso cortar esse L com um L daqui e esse outro L. Então, o que é que vai me sobrar? Eu tenho que QL ao cubo sobre 12, menos QL ao cubo sobre 24, mais C1 é igual a zero. Então, observem aqui o que eu falei. Normalmente, você tem os mesmos índices. Então, eu tenho Q elevado a 1, Q elevado a 1, L elevado ao cubo, L elevado ao cubo. Não é regra, mas normalmente a maioria dos problemas vem de forma que você consegue fazer essas operações. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, eu tenho que, resolvendo essa equação, o meu C1 vai ser igual a menos QL ao cubo sobre 24. Se eu já sei quem é C1 e eu sei quem é C2, então eu tenho que I vezes V de x, que é a minha equação da linha elástica, vai ser igual a QLx ao cubo sobre 12, menos QX à quarta sobre 24, mais, que no caso aqui vai ser menos, né? Menos QL ao cubo sobre 24 vezes x. Então, essa daqui é a minha equação da linha elástica. Ou seja, o que eu estava procurando. Né? Se a gente observar aqui no problema, eu tenho... na verdade, eu não quero a equação da linha elástica. Eu quero saber qual é a deflexão máxima, sendo aí constante. Como é que eu vou saber qual é a deflexão máxima? Observem o seguinte. Nessa viga aqui, se eu tenho essa viga com carregamento distribuído, ou seja, o que acontece em um lado acontece no outro, onde é que o meu carregamento vai ser máximo, o meu momento vai ser máximo. Então, a minha equação da linha elástica ela vai ser mais ou menos isso, mais ou menos uma parábola. E eu vou ter aqui um V de máximo, exatamente quando o meu x for igual a L sobre 2. Ou seja, por quê? Porque está exatamente no meio. Então, V vai ser máximo para meu x, para meu x igual a L sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar naquela equação da linha elástica o meu x igual a L sobre 2. Então, meu V de x a gente nem colocou, né? Normalmente a gente tem que colocar o EI para o outro lado. Antes de fazer isso, vamos reescrever essa equação da linha elástica. Então, eu tenho que V de x vai ser igual, colocando Q em evidência, I fazendo a simplificação sobre 24 I. Normalmente, vocês vão ter que me representar dessa forma, ou seja, o I sempre vem do outro lado, porque eu estou procurando a equação da linha elástica. E vai multiplicar 2Lx ao cubo menos x à quarta menos L ao cubo vezes x. Então, na verdade, essa aqui é a equação da linha elástica. Eu falei que era essa aqui, mas corrigindo, isso aqui é a equação da linha elástica, mas eu tenho que... Opa! Eu tenho que isolar o termo V de x. Gente, eu tô apagando as coisas sem querer. V de x. Então, eu tenho que isolar o meu V de x. Então, essa daqui é a minha equação da linha elástica.
né? Isso aqui, sim, é a equação da linha elástica. Então, eu vou substituir aqui meu x por L sobre 2. Então, substituindo aqui meu x por L sobre 2, então eu vou ter que V máximo vai ser igual a Q sobre 24 é I, e vai multiplicar 2L vezes L sobre 2 ao cubo, menos L sobre 2 a quarta, menos L ao cubo vezes L. Observem que aqui eu tenho L ao cubo vezes L vai ficar L a quarto. Aqui eu já tenho L a quarta, aqui eu tenho L ao cubo vezes L, também vai ficar L a quarta. Ou seja, eu vou ter como fazer essa operação. Então, eu tenho aqui que V máximo vai ser igual a Q sobre 24 é I, que vai multiplicar 2L vezes L ao cubo sobre 8, mais, no caso aqui eu tenho menos, L a quarta sobre 2 não, vai ser 2 a quarta. Então, aqui, menos L a quarta sobre 16, menos L a quarta. Resolvendo isso, eu tenho que o meu V máximo, ou seja, a minha deflexão máxima, vai ser igual, quando eu terminar de resolver, menos 5Q L a quarta sobre 384 EI. Então, aqui vocês só precisam resolver essa operação. Então, essa daqui é a minha deflexão máxima. Essa minha deflexão máxima, eu tenho aqui um valor negativo. Observe que esse valor aqui negativo, né? Eu vou apagar aqui esse coisinho, porque senão vocês vão achar que é um sinal de igualdade. Então, aqui é um 3. Observe que esse valor negativo, ele está aqui só para me representar que eu tenho uma deflexão negativa. Ou seja, dependendo do sentido que você adotar para resolver a questão, eu posso encontrar esse valor positivo. Se você encontrar esse valor positivo, você vai ter que me indicar que a deflexão está para baixo. Ou seja, tem uma deflexão máxima para baixo. Nesse caso aqui, eu só tenho esse problema. Ou seja, só tem essa carga, ela só vai defletir para baixo. Mas eu tenho alguns problemas que eu vou ter tanto a deflexão para baixo quanto para cima. Então, eu tenho que indicar na minha resposta que a minha deflexão está no sentido negativo, ou seja, está para baixo. Ok?